Teresa exercia suas funções em um dos mais renomados hospitais da cidade como cirurgiã, uma profissão que representava seu sonho de vida. Sua mãe, contudo, não aprovou a escolha da filha em dedicar-se a salvar vidas em vez de seguir carreiras menos invasivas, como oftalmologista, neurologista ou terapeuta. Teresa, apesar de sua aparente fragilidade e serenidade, recusou-se firmemente a realizar operações durante seu tempo no hospital, demonstrando seu melhor desempenho em cirurgias complexas confiadas pela direção. Mesmo sendo chamada nos finais de semana e feriados, Teresa resistiu à pressão de sua mãe para casar, enfatizando que o matrimônio não era o propósito principal de sua vida. Após uma desilusão amorosa na faculdade, ela optou por manter distância de relacionamentos, concentrando-se em sua carreira exigente. Naquela noite, após um dia extenuante no hospital, Teresa, exausta, caminhava pelos arredores do parque do hospital, ansiando por chegar ao apartamento compartilhado com sua mãe. Ao ouvir um gemido vindo de um arbusto, ela, corajosa, aproximou-se e deparou-se com um homem sem teto em agonia. Mesmo hesitante, Teresa reconheceu a necessidade de ajuda médica e ofereceu sua assistência ao homem desfavorecido. Gemiu mais uma vez, segurando o ventre. Sou uma profissional de saúde, permita-me realizar uma avaliação, disse Teresa suavemente, tocando o homem necessitado com gentileza. A voz tranquila e a compaixão que ele havia esquecido há muito tempo o fizeram congelar. Teresa retirou a mão dele do abdômen, pressionou algumas vezes e imediatamente identificou que se tratava de apendicite, ou talvez até peritonite. Não havia margem para hesitação. Vou auxiliá-lo. Por favor, tenha paciência, ela declarou. Teresa discou o número da emergência do hospital e solicitou a presença dos paramédicos para atender um paciente no parque. A recepcionista ficou surpresa, mas era necessário contratar uma ambulância do Hospital Municipal gratuito. Nosso hospital não admite pacientes desse tipo. Trata-se de uma instituição de saúde renomada e respeitável. O homem necessita de uma cirurgia urgente, ele pode não chegar a outro hospital. Milena, envie uma ambulância para o parque imediatamente. Milena não podia desobedecer à voz imperativa da cirurgiã, e rapidamente os paramédicos se dirigiram ao parque com a maca. Ao avistarem o homem que Teresa havia encontrado, ficaram perplexos. Teresa, você tem certeza de que podemos levá-lo para o nosso hospital? Questionou um deles. Está sugerindo que o deixemos aqui? Ela retrucou indignada. Mesmo sendo um morador de rua, estamos vinculados a um hospital premium, respondeu o paramédico. Antes de tudo, ele é um ser humano. Tratem-no com cuidado e coloquem-no na maca. Os paramédicos apenas deram de ombros e seguiram as instruções da médica. Todos na sala de emergência também ficaram chocados. As enfermeiras empalideceram, até mesmo os faxineiros estavam chocados. Diego, o médico de plantão, recusou-se a realizar a cirurgia, sequer se aproximando do morador de rua. Consigo lidar com isso sozinha, afirmou Teresa, sorrindo, e orientou as enfermeiras. Está bem, meninas, preparem-no para a cirurgia e levem-no para a primeira sala de operações. Teresa, sua jornada de trabalho encerrou por hoje, vá para casa, e os paramédicos do Hospital Municipal assumirão o cuidado desse paciente em breve, disse Diego. E para onde eles vão levá-lo? Para o terceiro hospital. Eles encaminham todos assim para lá, mas fica a mais de 1 hora de distância, e ele já deve ter peritonite. Pode morrer durante o trajeto. Teresa disse com um olhar firme, então acha que devemos tratar todos os moradores de rua dessa forma, Diego? Você está em um hospital premium, ele está sujo, tem odor desagradável e pode estar com alguma infecção, afirmou o médico de plantão, indignado. Uma boa limpeza na sala de cirurgia resolve todos os problemas, respondeu Teresa, conduzindo ela mesma o morador de rua em uma maca até o quarto. As enfermeiras hesitaram um pouco, mas seguiram Teresa. Sabiam que ela estava correta, mas o que o diretor médico diria sobre isso? O Sr. Simon já foi embora, mas descobrirá amanhã de qualquer forma.
Meninas, assumo total responsabilidade, disse Teresa, percebendo a hesitação nos olhos das enfermeiras. Prepare-no, lave-no, e eu vou para a sala de cirurgia para organizar tudo. O veterano anestesista, Sr. Hugo, não pronunciou uma palavra. Era um homem à moda antiga, e todos na mesa de operações eram iguais para ele. Ele admirou a atitude de Teresa e tentou não pensar na reação do diretor médico, mas não tinha dúvidas de que haveria um escândalo no dia seguinte. A cirurgia foi bem sucedida, mesmo enfrentando desafios. Teresa, você tomou a decisão certa? Se ele tivesse sido encaminhado para outro hospital, já estaria morto agora, afirmou o Sr. Hugo. Sim, é exatamente o que tenho tentado dizer a todos, concordou Teresa. Mas esteja preparada para ser repreendida amanhã, alertou o anestesista. Mas por quê? O Sr. Simon não é humano, ela deu de ombros. Antes de tudo, ele é um homem de negócios. Quero dizer, quem vai pagar por esse morador de rua? Ele nem tem identidade, lembrou o Sr. Hugo. Meu Deus, ele ficará em nosso hospital por apenas alguns dias, e depois o transferiremos para o hospital municipal. Teresa estava confiante de que o diretor médico entenderia. Após a meia-noite, ela retornou ao lar, deixando de lado o banho. Rápida, limitou-se a higienizar o rosto antes de se entregar ao descanso profundo, afundando no travesseiro. Na aurora seguinte, uma chamada despertou. O diretor hospitalar, ao telefone, vociferava que Teresa havia gerado condições insalubres e desrespeitado regulamentos. Qual a minha providência agora? Colocar o hospital em quarentena, questionou o Sr. Simon. Realizamos todos os testes, inclusive uma radiografia torácica para aquele homem. Não há anomalias, ele goza de saúde, replicou Teresa. Ele teria perecido sem a intervenção cirúrgica, continuou Teresa. Então, por que se importa? Ele é seu progenitor, irmão, esposo ou amigo. Esse desamparado já está marginalizado pela sociedade. Não possui lugar no mundo. Sr. Simon, desculpe, mas sua lógica não condiz com a de um médico, desafiou Teresa. Ousa desafiar-me, vociferou o diretor. Está despedida. Sua carreira será encerrada, e esqueça a remuneração. Seus ganhos cobrirão os prejuízos do hospital. Que prejuízos? Teresa sorriu amargamente, ressentimento fazendo suas mãos tremerem. Referentes à higienização do hospital, rosnou o diretor antes de encerrar a chamada. Teresa, após o diálogo, estava aturdida. As lágrimas fluíam sem que ela as notasse. Imóvel junto à janela, as lágrimas escorriam por suas faces. Querida, está chorando? Sua mãe aproximou-se. Com quem falava? Era o diretor, Teresa disse, enxugando as lágrimas. Mãe, fui dispensada, e relatou toda a situação. A mãe ouviu e apenas balançou a cabeça. Meu Deus, que época difícil estamos vivendo. Ele acredita que cometeu alguma irregularidade, questionou a mulher. Para pessoas como o Sr. Simon, o que importa é status e dinheiro. A vida humana não tem valor para ele, respondeu Teresa tranquilamente. Tudo bem, querida, não se preocupe. Agiu corretamente? Tenho certeza de que alguém lá em cima está observando. Isso retornará em dobro para você, abraçou a mãe a Teresa. Espero que sim, mas agora estou desempregada. Como sobreviveremos? Preciso buscar uma nova colocação, mas o Sr. Simon garantirá que eu seja vetada. Nesse caso, não conseguirei emprego em nenhum hospital, Teresa disse. Bem, pode seguir como farmacêutica. Eles têm boa remuneração, sugeriu a senhora Sandra. Mãe, sou cirurgiã. Estou habituada a salvar vidas, não a comercializá-las com medicamentos ineficazes. Mas talvez tenha razão. Veremos. Enquanto isso,
o Sr. Simon já telefonava para outros hospitais, alertando os diretores para não contratarem Teresa sob qualquer circunstância. Na porta de seu escritório, alguém bateu. Uma assistente ansiosa entrou. Sr. Simon, teremos uma inspeção hoje, disse Julia nervosamente. Recebi uma ligação de uma amiga, secretária no Ministério da Saúde. Ela informou que estão vindo para uma inspeção não programada. Ah, droga! Exclamou o Sr. Simon. Já removeram aquele morador de rua? Não, aguardamos uma ambulância, respondeu Julia. Quando ela chega? O homem irritou-se, discou para o chefe do departamento terapêutico, instruiu a retirar o morador do hospital. Não me importa se o deixar ao lado de um arbusto. Uma inspeção do Ministério da Saúde está a caminho, e há um morador de rua aqui, não registrado, não examinado completamente, sem identificação. Leve-o para a parte posterior do parque e deixe a ambulância do hospital municipal cuidar dele, ordenou o diretor. Mas está frio lá fora? Estamos no outono, argumentou o homem. Mas ainda não há inverno. Pode cobri-lo com uma manta, aconselhou o diretor. As enfermeiras conduziram o paciente em uma maca em direção à saída quando os representantes da inspeção do Ministério da Saúde adentraram o hospital. O Ministério da Saúde surgiu na entrada que eles já haviam atravessado, mas um homem estava interessado em descobrir para onde estavam levando o paciente do lado de fora e onde a ambulância, que deveria estar presente, estava. O Sr. Simon respondeu, sorrindo sugestivamente, conduzimos uma operação de emergência no paciente, que foi bem sucedida. Agora, estamos transferindo para outro hospital para tratamento. O representante do Ministério da Saúde virou-se, olhou pela janela e confirmou que a ambulância realmente havia chegado. Ele planejava passar pelo paciente, mas, de repente, fixou o olhar em seu rosto e ficou imóvel. Pai, exclamou o homem, correndo em direção à maca. É você? Todos trocaram olhares confusos. O colega do homem também se aproximou da maca. Jason, você deve estar confuso, disse ele, olhando para o homem e exclamando. O homem sentado na maca apenas os encarou confuso, mas manteve os olhos em Jason. Sim, ele o reconheceu de sua vida anterior, antes dos problemas que ocorreram, mas agora não conseguia recordar como conhecia. O jovem o chamou de pai, confirmando que era seu filho. Pai, me reconhece? Jason examinou as características faciais familiares e não conseguia acreditar que seu pai, procurado nos últimos 2 anos, estava deitado na maca à sua frente. Ele parecia magro, com barba e cabelos que haviam crescido quase até os ombros. Isso aconteceu há mais de 1 ano. O Sr. Carlos tinha acabado de completar 16 anos de trabalho e estava prestes a se aposentar. Ele possuía um grande negócio de equipamentos médicos. Queria que seu filho deixasse o cargo no Ministério da Saúde e se envolvesse nos negócios, mas Jason era obstinado, dizendo que amava seu trabalho e que os negócios não eram para ele. Isso entristeceu o Sr. Carlos. Quem administraria o negócio então? Pedro, o filho de sua esposa, um pouco mais velho que Jason, mais frívolo, estragaria tudo rapidamente. Mas não havia escolha. O Sr. Carlos deu a ele uma procuração e começou a ensinar-lhe tudo o que era essencial, pouco a pouco. E então, o Sr. Carlos foi atacado. Ele estava dirigindo quando outro carro fechou o seu. Alguns bandidos saíram do veículo e o atingiram na cabeça. Ele se lembra apenas de cair no rio junto com seu carro. Conseguiu sair do carro afundando, e então sua memória ficou em branco. Acordou na margem, com dor de cabeça, mal conseguindo mover os braços e as pernas, o mais importante, sem lembrar de nada. 2 moradores de rua estavam aquecendo-se perto de uma fogueira na margem, então o Sr. Carlos se aproximou. Viram um homem idoso com a cabeça ensanguentada e ficaram em silêncio. Ofereceram ajuda, queriam levá-lo para casa, mas ele não conseguia lembrar para onde ir.
Os mendigos não queriam levá-lo à polícia, então o acolheram. Foi assim que o Sr. Carlos se tornou um sem-teto, sem memória e sem passado. A polícia informou aos parentes do Sr. Carlos que encontraram um carro no rio, mas não um corpo. Mas há uma correnteza forte naquele rio, então eles poderiam procurar por vários anos e não encontrar nada. Jason não acreditava que seu pai estava morto e continuava procurando por ele, mas estavam na mesma cidade e seguiam caminhos diferentes. As ruas que Pedro nunca explorara tornaram-se rapidamente o cenário onde ele assumiu a posição de líder na empresa, construindo o negócio à sua maneira. No entanto, administrava de tal forma que a empresa agora se encontrava à beira da falência. Jason ficou enfurecido, pois seu irmão quase levou à ruína o negócio de seu pai. Como contarão ao pai quando ele voltar? As pessoas não retornam do além, sorriu Pedro, mas o Sr. Carlos estava de volta. Sim, era ele na maca. Jason imediatamente instruiu que levassem seu pai para o quarto e garantissem que ele recebesse os cuidados necessários. Ninguém se atreveria a contestá-lo. O médico-chefe, agora, dava ordens sobre o que fazer e como agradar ao Sr. Carlos. Jason não tinha ideia para onde estavam levando seu pai, mas antes que pudesse esquecer disso, estava preocupado com outra coisa, como recuperar a memória de seu pai. Ficava claro que ele sofria de amnésia. Seria permanente? No entanto, ele ouviu duas enfermeiras conversando. Estava na sala de enfermagem, e as moças estavam dialogando no corredor. Não posso acreditar. Pensávamos que era um mendigo, uma delas dizia. O Sr. Simon está agora fazendo o máximo para agradá-lo, mas mesmo assim, demitiu Teresa. Por quê? Ela salvou uma vida humana, exatamente. Sinto muito pela garota. Há poucos médicos tão talentosos quanto Teresa, respondeu outra enfermeira. Mas sempre haverá injustiça, suspirou a interlocutora. Então talvez devêssemos informar ao homem do Ministério da Saúde. Ele deveria saber quem salvou seu pai e quem acabou sendo demitido por isso, sugeriu a enfermeira à sua colega. Ah não, o Sr. Simon vai nos punir por isso, objetou ela. E então, Jason espiou de trás da porta. Com licença, meninas, mas ouvi tudo, ele disse sem rodeios. Me digam o que realmente aconteceu. As enfermeiras coraram e hesitaram no início, mas Jason tinha seus próprios métodos de influência. Afinal, ele também poderia demitir qualquer pessoa, e funcionou. Elas contaram a ele quem havia encontrado o pai de Jason, como Teresa havia operado nele sem ouvir ninguém, e como o médico-chefe gritou ao demiti-la. Também disseram a ele que o Sr. Simon queria jogar o paciente na rua para que os inspetores do Ministério da Saúde não vissem um sem-teto sem identificação no hospital. Depois de ouvir isso, Jason dirigiu-se ao escritório do médico-chefe. O médico estava aliviado, a inspeção nunca tinha ocorrido, ele podia relaxar agora. E o fato de o mendigo ser o pai do inspetor até o beneficiava, ele estava pronto para contar como salvou um velho em seu hospital. Sim, queriam transferir o paciente para outro hospital, mas tudo estava de acordo com o protocolo. Ele não esperava que a equipe denunciasse, mas todos estavam cansados de sua arrogância e mau humor. Não precisa se preocupar, sorriu o Sr. Simon ao ver Jason à porta de seu escritório. Seu pai está em um dos melhores hospitais. Vou garantir que ele receba o melhor tratamento. Eu não duvido, ele sorriu maliciosamente, sentando-se em frente ao médico-chefe e olhando nos olhos dele. Porque agora você sabe quem é o filho dele. Mas antes disso, você queria jogá-lo na rua como um cachorro vadio? O que diabos você está falando? Você está errado, disse nervosamente o Sr. Simon. Você também demitiu a garota que salvou meu pai, continuou Jason. Ela decidiu sair por conta própria, justificou-se o médico-chefe. Mentiroso, eu sei a verdade. Vá até aquela garota agora e a convença a vir aqui, disse Jason. Entendido, estou a caminho,
O médico-chefe assentiu e saiu correndo do escritório, deixando Jason sozinho. Quando Teresa viu o médico-chefe na soleira de sua porta, ficou confusa. Teresa, esqueça tudo o que eu disse. Eu cometi um erro. Desculpe, vamos para o hospital. O filho daquele idoso que você operou está aguardando por você, Teresa. Você realizou um excelente trabalho. Acontece que ele é o pai de um dos executivos do Ministério da Saúde. O Sr. Simon expressou rapidamente, nervoso, pressionando seu botão. Ela refletiu sobre o que o pai do executivo estava fazendo na escuridão. Oh, há uma narrativa sombria ali. Acredito que a polícia lidará com isso agora, disse o homem. Teresa deu de ombros hesitante, mas percebeu que amava seu trabalho. Ela tinha que superar sua timidez e seguiu para o hospital com o Sr. Simon. Ao ver a jovem cirurgiã, Jason ficou surpreso. Ela é tão jovem e não tem medo de confrontar o chefe. Isso é muito corajoso. Volte ao trabalho, ninguém vai te demitir novamente, comentou. O Sr. Simon reconheceu seu equívoco e o comunicou à garota. O médico-chefe concordou, constrangido. Teresa mal conseguia evitar rir, pois era a primeira vez que o Sr. Simon parecia tão patético. Passaram-se vários meses, o Sr. Carlos recebeu alta, Teresa continuava trabalhando no hospital, e todos esqueceram aquele incidente. E então, as notícias se espalharam pela cidade. A polícia descobriu que o enteado do Sr. Carlos, Pedro, era o responsável pela tentativa de assassinato. Ele havia encomendado o assassinato de seu padrasto porque estava ansioso para assumir os negócios. Agora, ele está sob prisão. O Sr. Carlos recuperou a memória, mas não retornará aos negócios. Em vez disso, uma velhice normal espera ao lado de seu filho carinhoso. Mais tarde, Pedro ficou em liberdade condicional apenas porque Jason contratou um bom advogado. Seu pai pediu para ele fazer isso, não queria que seu enteado fosse para a prisão. Na época, sua vida seria arruinada. Após o julgamento, Pedro mudou-se para outra cidade e perdeu o contato com sua família. Que canalha! Como ele pôde? Disse o médico-chefe ao saber dos detalhes. Seus colegas ouviram e apenas assentiram, mas depois sorriram. O Sr. Simon não era alguém com o direito de falar sobre honra e moralidade. E então, houve uma inspeção no hospital. Descobriram que o médico-chefe desviou dinheiro do Estado. Todos os fundos fornecidos pelo Estado para o hospital foram parar no bolso do Sr. Simon. Ele foi julgado e acabou em liberdade condicional também. Agora, ele não menciona mais honra e moralidade, sendo suspenso da profissão médica. Teresa ainda trabalha como cirurgiã, mas agora, após um dia de trabalho, não está se apressando para a casa de sua mãe, mas sim para o encontro. Sim, ela está namorando Jason, e eles planejam se casar em breve. O homem é um pouco mais velho que Teresa, mas essa diferença de idade não significa nada, porque o amor não conhece fronteiras. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!